gravação, eu acho que vocês precisam aceitar, tá bom? Para eu poder colocar essa aula depois para os outros, para quem não pôde assistir. Beleza. Então tá, então vamos lá. Vocês viram com o Yuri, né, respiração anaeróbia, né? Aquela respiração que não precisa de oxigênio para acontecer, que a gente chama de fermentação alcoólica ou fermentação láctea, não foi? E aí vocês viram que os micro-organismos que fazem esse tipo de respiração eram os micro-organismos, bactérias ou leveduras, né? Poderiam estar fazendo esse tipo de fermentação. E a fermentação lática, nós fazemos no músculo, não é a nossa prioridade como mamífero, mas a gente faz. E a alcoólica, a gente não faz, né? Imagina se a gente fizesse fermentação alcoólica, ia viver todo mundo muito doido. Então, nós mamíferos não fazemos fermentação alcoólica. Eu assisti a aula do Yuri, que ficou gravada, depois ele postou, e aí eu vi que seria legal se a gente fizesse uma retomada assim, de algumas coisas para a gente relembrar nessa aula, antes da gente entrar mesmo a fundo dentro da mitocôndria. Então, eu coloquei aqui algumas coisas que é assim, de que forma, né, de que forma as células elas vão armazenar energia, né? Eu não sei se vocês lembram que eu coloquei numa apresentação, lá de sinalização, primeiro de tudo, eu dei uma aula de carboidrato para vocês, certo? E aí a gente falou de monossacarídeos, e a gente viu que a gente falou de disacarídeos, né? A gente falou sobre glicose, sobre frutose, sobre maltose, e aí a gente viu o glicogênio, né, que era a forma de estocar essa energia. A gente viu que dava para estocar, os vegetais estocam energia na forma de amido. E aí, como é que essa célula ela vai usar essas moléculas que estão chegando no nosso corpo, né, que a gente ingere pela boca e começa a mastigar, vai descer, vai para o estômago, no estômago vai ter um ácido, esse ácido, né, esse suco gástrico vai digerir essa comida, vai esmiuçar isso a muitas moléculas, né, partículas, que são esses monossacarídeos, e a gente vai absorver isso através daquelas células que recobrem o nosso intestino. Então, a absorção dos nutrientes vai acontecer em várias partes específicas do nosso trato intestinal, né? Vocês vão ver isso mais detalhadinho lá na aula desse sistema, que é o sistema digestório. Mas depois que tudo isso acontece, como é que no final das contas essa célula vai usar isso para gerar energia, né? Então, a gente tem algumas moléculas-chave que vão trabalhar nessa coisa de levar energia, né? Então, eu sei que vocês lembram de bases nitrogenadas, né, que a gente chama de nucleotídeos, né? Os nucleotídeos, eles compõem o material genético, e é engraçado você pensar que a célula vai trabalhar com partículas, né, que são de base de nucleotídeos, né, e os nucleotídeos eles foram a forma que a célula encontrou lá primitivamente para passar o seu material genético, né? Então você logo liga um ponto ao outro e pensa assim, puxa vida, então lá no começo de tudo, talvez realmente essas partículas, essas moléculas foram ali a base para formar a vida, porque ao mesmo tempo que elas compõem material genético da célula, elas também são usadas como receptores no metabolismo energético da célula, né? Então, eu botei aqui para vocês, nucleotídeos são compostos de pentoses, né? Que a pentose é um açúcar ligado a fosfato e a uma base nitrogenada.
e representam os monômeros dos ácidos nucleicos. Além dessas partículas que formam o DNA e o RNA, os nucleotídeos são fundamentais para o metabolismo energético, especialmente a adenosina difosfato e adenosina trifosfato. O nicotinamida adenosina disfosfato e nicotinamida adenosina difosfato e a flavina adenosina disfosfato. Então, todos esses nomes grandes que eu falei, nós vamos chamar carinhosamente de NAD, de ATP, de NADP e de FAD. Nós não precisamos ficar toda hora falando esses nomes enormes, mas aí vocês pelo menos sabem que essa abreviação quer dizer um nome grande. E todos os nucleotídeos que apresentam apresentam nucleosídeos, né, de adenosina. Então, o que forma, né, a gente vai ter aqui a base nitrogenada, no RNA a gente tem adenina, uracila, citosina, guanina, no DNA a gente tem adenina, timina, citosina, guanina. Então, é uma base nitrogenada. A gente tem o açúcar aqui representado em amarelo, a ribose, a dexorribose e o fosfato. Então, essas partículas energéticas, elas contêm uma ribose, que é um açúcar, né? E aí, eu coloquei aqui para vocês, para a gente dar uma passadinha rápida para entender essas moléculas, tá? Então, a gente vai ter, vamos começar por a adenosina. Então, a adenosina é um nucleosídeo com adenina, que está aqui em azulzinho, a adenina, e a ribosezinha, o açuquinha, aqui em preto. Então, é a junção dessa adenina com essa pentose, a gente forma adenosina. Então, quando a gente pega essa adenosina e coloca um grupamento fosfato, que é esse aqui circuladinho de roxo, a gente tem uma adenosina fosforilada. Quando a gente fala fosforilar, fosforilando, fosforilei, quer dizer que a gente colocou um grupo fosfato nessa história. Foi ligado um grupo fosfato nessa molécula. E aí a gente fala que essa molécula foi fosforilada. Então, o verbo fosforilar ficou muito legal, né? Então, fosforilando uma adenosina, a gente está transferindo um fosfato a ela e a gente tem o AMP, que vai ser adenosina monofosfato. E aí os nomes seguem essa ordem. Depois a gente vai ver que o ADP, quem é o ADP? O ADP vai ser essa adenosina monofosfato, vai ganhar mais um fosfato. E aí ela vai ser adenosina difosfato. Então, a gente tem aqui ó, o mesmo desenho, mais um grupamento e mais um grupamento de fosfato. E o ADP nada mais é do que a nossa adenosina com 3 fosfatos. Então, a gente vai ter um fosfato, 2 fosfatos, 3 fosfatos. E aí, o que é a energia? Vocês vão ver em química conceitos de entalpia, né? Entalpia, que é a dispersão da matéria. Vocês vão ver que tem reações químicas que são reações exergônicas, que são reações que liberam calor, né, quando elas acontecem. Então, isso dentro da biologia também vai estar aplicado dentro das reações. Então, essa reação da quebra do fosfato, aqui desse terceiro fosfato, ela gera energia quando você quebra, entendeu? Essa energia do rompimento dessa... Quando você liga uma molécula, quer dizer que essa molécula ela está ligada entre as suas camadas de valência, né? Você tem lá os elétrons desses átomos interligados, compartilhando a mesma nuvem, então, e tem uma ligação elétrica molecular ali acontecendo. Quando tem moléculas que, quando você separa elas, tipo, essa reação de separar dispersa calor, dispersa energia. Então, quando a gente fala que são moléculas energéticas, moléculas que geram energia, a gente está falando exatamente disso, que quando você rompe, você está liberando o calor, liberando energia. Então, esse terceiro fosfato, ele é extremamente energético. E a ligação de hidrogênio nas moléculas que eu vou mostrar a seguir também são reações que liberam energia e transferem
íons. Então, íons têm carga, então transferem energia. Então, eu queria perguntar para vocês se esse conceito de moléculas energéticas ele está bem claro, que se vocês conseguem entender por que essas moléculas elas conseguem transitar energia, por que elas conseguem dar energia para o sistema. Vocês, tá, todo mundo... Claro. Oi, Patrícia? Por mim tá claro, sim. Tá, beleza. Aí a gente vai ver outras moléculas que participam dessa coisa toda de energia, né? Então a gente tem o NAD. O NAD, ele vai ter ligado nele, olha aqui, olha, eu coloquei aqui bem bonitinho. A gente tem glicose, aqui a ribose de novo, a adenina. O NAD, ele é essa estrutura, e ele tem nicotinamida. Nicotinamida, é isso. A nicotinamida, para vocês saberem, ela é a vitamina B3. Então, aí, para quem eu fiquei sabendo... Cadê quem é que quer fazer nutrição? Quem é uma de vocês que quer fazer nutrição? A Otília quer fazer nutrição. Então, aí, ó, para tu, Otília, essa parada. Aí, a vitamina é muito importante, brother. Como é que a gente vai... A gente precisa de vitamina para construir essas moléculas. Então, isso tudo parte da onde? Como é que a gente consegue vitaminas? A gente consegue vitaminas comendo, não tem outro jeito. Então, vitamina B3 vai constituir, vai fazer parte, né, da montagem dessas moléculas de NAD+, que é o NAD oxidado, e o NADH, o NAD reduzido. Então, aqui, por que ele é reduzido? Porque ele ganha um hidrogêniozinho que se liga aqui, olha. Tá até em vermelhinho aqui, esses slides estão lá depois para vocês. Depois eu botei vídeo nele, então eu vou mostrar o slide, depois eu coloco o PDF, que aí vocês vão ver que no PDF fica estático, né? Então, vocês vão ver aqui, olha, ele ganha elétron e fica o NADH. Então, ele ganha um elétron e carrega esse elétron. E em algum momento das reações que acontecem no corpo, ele vai doar esse elétron, né, para outra situação. E aí ele carrega esse hidrogênio, né? Então, a outra pessoa que carrega, né, outra moléculazinha que carrega hidrogênio é o FAD. Então, o FAD também. E olha que legal, ele também é uma molécula que é constituída por uma vitamina. Ele tem aqui, ó, vitamina B2, a riboflavina. Então, estar bem de vitaminas colabora com todo o seu corpinho. Então, você vai ter aqui também o FAD reduzido, né? Oxidado e FAD reduzido. Então, esses aceptores intermediários de hidrogênio, eles se ligam aos prótons de H+, durante as etapas da respiração, e eles cedem esses elétrons para o oxigênio, que é o receptor final de hidrogênios. Só que esse processo de passar esses hidrogênios para o oxigênio da nossa respiração, ele não é tão simples assim, ele não acontece igual a varinha do Harry Potter. Aconteceu, mágica, né? Alô, Romora, e passou os elétrons para o oxigênio. Então, a gente tem aqui, vocês já viram esses processos aeróbios e anaeróbios, né? Tipo, o anaeróbio que vocês viram fermentação, e eu vou falar para vocês como ocorre a participação do oxigênio e como ele vai receber esses hidrogênios no final. Então, refrescando a memória, na aula de transporte, eu passei esse videozinho para vocês, então eu vou voltar nesse videozinho. Por que eu vou voltar nesse videozinho? Porque eu queria muito que ele passasse, né? Assim, por que ele não está passando? Deixa eu ver aqui. Caramba. Ué. Olha que coisa. Não quer passar. Não parece ser, não parece ser um vídeo. Mas eu juro para vocês que esse é um vídeo. Eu vou
Espera aí. Deve ser o formato do PDF, não? Então, esse aqui é o PTT que eu tô usando. Aqui a mãozinha, ó. Vai. Puxa vida. Já sei. Espera aí, então. Não quer passar? Tudo bem. Eu vou... Não sei por que isso acontece. É que eu trabalho com 2 telas aqui. Isso me facilita a vida, né? Então... Não conseguiu locar a... Ah, fala sério, ele não está localizando o lugar do vídeo. Mas eu não troquei nada de lugar. Vocês lembram desse vídeo? Vocês lembram desse vídeo da glicose entrando na célula, lá na aula de sinalização? Tudo bem, o vídeo não quer Lembro passar. vagamente, mas acho que eu lembro sim. Ai, puxa vida. Aí agora eu quero passar o vídeo não quer ir. Que era o seguinte, a gente aumenta a concentração de glicose no sangue. Aí essa glicose, aí a gente vai ter a insulina, ela vai se ligar no receptor. Esse receptor, ele vai ativar essas vesículas aqui, elas se fundem na camada com esses receptores em verdinho aqui, que são os GLUT4. Aí os GLUT4 bota glicose para dentro da célula. Depois que o GLUT4 coloca a glicose para dentro da célula, o que acontece com essa glicose? O que acontece com essa glicose? Que essa glicose precisa ficar dentro da célula. Então a gente vai ter a glicólise. O Yuri falou da glicólise para vocês, não falou? Falou? Sim. Sim, né? Então o Yuri falou da glicólise para vocês. Então a gente vai passar rapidinho aqui. A gente vai ter 10 reações enzimáticas para essa glicose, né, acontecer a glicólise. E esse processo que acontece aqui nessa cascata gera 11 metabólitos. E o que são metabólitos? É que quando isso aqui está acontecendo, olha, quando a glicose ela é fosforilada, ela ganha um fosfato de um ATP, ela vira glicose 6-fosfato. Ela ganha um fosfatozinho aqui, tá vendo? Vocês conseguem ver aqui minha seta? Sim. Tá. Então, que a gente chama de fase preparatória, né? Tipo assim, preparando a glicose para a história, né? Ela precisa estar dentro da célula. Então, ficar presa. Então, ela vai ser fosforilada. Depois, ela vai ser fosforilada de novo. E aí vira frutose 6-fosfato. E depois, ela vira uma outra enzima, vem aqui e transforma ela de frutose 6,1 de fosfato, ela vai ser transformada em 2 coisas. E o gliceraldeído 3-fosfato, ele segue e aí começa a história. Preciso decorar isso tudo? Não precisa decorar isso tudo. O que você precisa anotar da reação da glicólise é que você vai gastar, para começar ela, 2 ATPs. Então, você está preparando a glicose e você vai gastar aqui em amarelo, você tem 2 ATPs, você gastou 2 ATPs. Depois que todas essas 10 reações acontecem, você, no final, você vai ter aqui, ó, fase de pagamento. Você vai pagar esses 2 ATPs e você vai gerar NADH. Então, as enzimas que vão trabalhando nessas moléculas, né, vão fazendo essas trocas, elas vão adicionando fosfatos e tirando fosfatos, e a gente chama isso de cascata, né? Tipo assim, vai acontecendo uma cascata de eventos, e no final, quem é o cara final, né? Tipo, a Patrícia assistiu o vídeo que eu botei lá do tal do piruvato. Todo mundo assistiu o vídeo do piruvato? Pode responder no chat. Então, o produto final da glicólise é o ácido pirúvico, tá? Que é o piruvato.
Depois dá uma olhada lá. É uma musiquinha bem legal. É de um aluno lá da UFRJ que fez há muitos anos atrás. Eu estava na faculdade e ele já tinha lançado essa musiquinha. É meio velha, mas é bem atual. Então, ela é dividida nas duas fases, que ele vai investir 2 moléculas de ATP, e depois ele faz a extração, que ele vai produzir 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH. Então, aqui ele pagou um investimento que ele fez, né? O Yuri falou na coisa da moeda de troca. Então, ele, tipo, eu usei 2 moléculas, mas depois eu consigo repor essas 2 moléculas de volta. E fiz ácido pirúvico. Isso tudo está acontecendo aonde, Carla? Em que lugar que isso acontece? Isso tudo vai acontecer no citoplasma, né? O glúteo abriu as comportas, entrou glicose, essa glicose foi para dentro da célula. E ali dentro da célula a gente vai ter várias enzimas, e essas enzimas estão no citoplasma, e essa coisa toda vai acontecer ali no citoplasma, tá? Então, depois da glicólise, que a gente tem o ácido pirúvico, o piruvato, a gente vai realmente entrar, estamos na forma que entra na mitocôndria. E aí a história acontece. Então o Yuri deve ter dado uma aula para vocês, né? Ele falou muito de mitocôndria, ele falou sobre a coisa da teoria da endossimbiose, que a mitocôndria ela provavelmente foi uma bactéria que usava oxigênio, e o eucarioto primitivo englobou essa bactéria e se aproveitou disso para se livrar do oxigênio que estava ali, né? Então, assim, nós não vamos encontrar uma bactéria dentro de uma bactéria, você não vai ter uma bactéria que faz respiração aeróbica, então é a mitocôndria que faz isso. A gente tem mitocôndria nas plantas, e isso indica, a gente tem mitocôndria e cloroblasto nas plantas, tá? Tem os dois. Os dois são dessa coisa da endossimbiose, né? Lá da evolução. Só que a coisa da mitocôndria, ela é mais antiga, né? Esse englobamento da mitocôndria, ele é dado como primeiro. Ele foi primeiro do que o cloroblasto, né? Que é uma cianobactéria que usava a luz para fabricar energia. Então, a coisa da bactéria, ela é uma coisa muito maravilhosa na nossa vida, porque se você pensar, se isso não tivesse acontecido, talvez a gente não estivesse aqui conversando hoje, porque os níveis de oxigênio eles foram aumentando na atmosfera, então os organismos tinham que lidar com esses níveis de oxigênio. O oxigênio ele é bom, ele é essencial, mas ele em excesso ele também mata. Se você der muito oxigênio para uma pessoa, ela morre. Você desbalança as reações metabólicas dessa pessoa. Então, você tem aqui a cadeia respiratória, que vai acontecer na mitocôndria, e a cadeia fosforilativa oxidativa. Aí eu preparei aqui um material didático muito bobo, mas ele é muito legal. Então, isso aqui que eu estou segurando, vocês estão vendo a minha câmera? Olhem para a minha câmera. Isso aqui é a crista interna da mitocôndria, que nem cabe dentro da tela da câmera, tá? E aí o que a natureza faz para aumentar a superfície de contato, para ter mais superfície, para economizar espaço e poder fazer com que coisas pequenas, na verdade, são coisas bem grandes e bem compridas. Então, aconteceu um acidente, peraí. O que vai acontecer é que a gente tem as cristas da mitocôndria. As cristas da mitocôndria, elas vão aumentar a superfície de contato dessa membrana interna que a mitocôndria tem. Então, eu consigo ter, em pouco espaço, toda aquela fita que não estava cabendo na tela, agora cabe dentro da palma da minha mão. E aí eu posso fazer muito mais com muito menos, entendeu? E é assim que o corpo faz, para ter grandes superfícies dentro de espaços pequenos. Isso também inclui aquelas células lá do intestino, que vão ter microvilosidades, assim, coisas assim, mais compridas, para poder aumentar a superfície de contato. Então,
Essas cristas estão aqui, essa é uma microscopia eletrônica, vocês vão ver muito microscopia eletrônica aqui durante o curso, durante as aulas. Isso daqui é de verdade, isso é uma mitocôndria de verdade e isso é um desenho esquemático, tá? Então, a gente vai ter uma membrana e dentro desse espaço da membrana a gente tem íons de H+. Então, íons de H+ são muito importantes. Então, a gente vai ter uma concentração desses íons nesse espaço aqui entre a membrana interna e a membrana externa, aqui nesse espaço mais vermelhinho, tá? Então, contém íons de H+, contém complexo 1 e 4, que tem face voltada, né, para esse meio, a gente tem translocadores de ADP e ATP, a gente tem aqui uma lista de coisas, tá? E outros transportadores que a mitocôndria não só respira, ela faz outras coisas também. E aí, dentro da matriz, aqui dentro da segunda camada, né, dentro do recheio da mitocôndria, a gente tem piruvato desidrogenase complexo, né? Complexo piruvato desidrogenase. Desculpa não ter achado uma figura traduzida, não achei uma figura traduzida, mas esses termos aqui são muito próximos do que a gente usa em português, né? E a gente vai ter enzimas do ácido cítrico, que a gente vai ver quem é esse ácido cítrico, esse ciclo. A gente tem outras coisas, né? DNA, ribossomos, a gente tem outras moléculas, ATP, magnésio, cálcio, potássio, e alguns outros metabólitos que estão ali dentro, né, da mitocôndria. Ela tem material próprio, ela tem ribossomos para ela fazer as coisas dela sem precisar do núcleo. Então, o que a gente precisa se atentar agora é o que eu botei na caixinha vermelha. Dentro da matriz da mitocôndria, a gente tem um complexo chamado piruvato desidrogenase. É esse complexo que vai trabalhar esse piruvato da glicose. Então, você imagina, mas poxa, Carla, você está dizendo que o piruvato precisa estar lá dentro da mitocôndria. Como é que ele faz para entrar? Existem vários transportadores. Aquela coisa toda que eu falei para vocês de transportador na membrana, que você precisa ter transportador e canal para passar as coisas, isso se aplica a tudo que tem membrana. Não é só a membrana da célula. Dentro da célula, a gente também tem a que a gente chama de membranas internas, né? Então, essas membranas internas que compõem as organelas membranosas, né? Elas também vão ter vários transportadores, várias proteínas inseridas ali. Então, por isso que esse conceito de transportador na membrana, proteína inserida, né, que são proteínas inseridas na membrana, eles são, assim, base para você entender toda essa coisa complexa. Então, esse piruvato que foi feito lá no citosol, do lado de fora da mitocôndria, ele vai lá para o recheio da mitocôndria. Então, olha quantas barreiras ele ultrapassa. Ele passa duas membranas para chegar onde ele tem que chegar. Então, isso tudo é feito através de transportadores específicos para o piruvato. Então, a matriz vai conter uma mistura altamente concentrada de centenas de enzimas necessárias à respiração celular. Ele contém também várias cópias do DNA mitocondrial, ribossomos mitocondriais e várias enzimas requeridas para a expressão de genes mitocondriais. Dentro na membrana interna, é altamente especializada, ela é mais fina, né? Que se dobra em formato de pregas, a gente vai chamar essas pregas de crista, tá? Cristas mitocondriais, que aumentam a sua área de superfície, como eu expliquei com a fitinha azulzinha. Então, esse piruvato, a célula vai precisar transformar esse piruvato para usar ele, né? Esse piruvato ele vai ser transformado. Ele foi transformado em piruvato e agora ele vai ser transformado em acetil-CoA. Então você anota assim: o piruvato é transformado em acetil-CoA dentro da matriz mitocondrial, tá? Isso é uma boa frase para você resumir essa parte do processo, tá? E ter essa informação sucinta para estudar depois. Então, a conversão do piruvato vai ser produzido no citosol, acetil-CoA, e se dá na mitocôndria, onde também ocorre o ciclo de Krebs.
O responsável é um complexo piruvato descarboxilase. Então, quando a gente vê esse nome estranho aqui, descarboxilase, né? Ele vai descarboxilar alguma coisa, vai tirar carbono. Vai tirar carbono, o nome já está meio que intrínseco ali, né? Descarboxilar, né? Vamos tirar carbono. E aí, desse piruvato que foi feito lá na glicólise, em condições aeróbicas, ele sai CO2. Então, quando você pergunta assim, por que eu estou jogando CO2 fora? Da onde veio esse CO2? Esse CO2 veio daqui, da glicose que tu comeu, entendeu? Daquele pãozinho, daquele bolinho, entendeu? Todo pãozinho e bolinho que tu come, vai sair CO2 na respiração. E aí, quando sai o CO2, ele transforma em acetil-CoA. Beleza? E aqui, essa outra via, foi a via que o Yuri falou das condições anaeróbias, que é onde não tem presença de oxigênio, como bactérias que fermentam, que fazem cerveja, vai fazer a fermentação e vai transformar esse piruvato da glicose em ácido lático, que acontece no músculo quando a gente não está oxigenando esse músculo decentemente, tá? Situações patológicas que a gente não está oxigenando o músculo decentemente. Infarto agudo do miocárdio, estresse de exercício, fadiga muscular, né? Você fez muito esforço e não respirou direito, né? Você pode até ter um teto preto, então você tem ali um estado não fisiológico, não é normal, tá? Então, aqui a gente deu uma introduçãozinha, o que vai acontecer com esse piruvato, então onde vai ocorrer essa coisa toda? Dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, todo o carbono responsável pela formação do acetil é degradado em CO2, vai mandar CO2 para a respiração, que é então liberado pela célula caindo na corrente sanguínea. Tá? Cai na corrente sanguínea e esse CO2 é capturado pela hemácia, que tem lá a hemoglobina, e hemoglobina, proteína M, tem um trequinho lá chamado que é ferro. Todo mundo sabe que hemoglobina tem um ferro. E por que eu preciso saber que a hemoglobina tem um ferro? Porque a gente vai ter proteínas na mitocôndria que vão se chamar citocromos, cromo de cor, elas também são proteínas que são constituídas por grupamento M. Olha que coincidência. E essa coincidência não é uma coincidência assim trivial. Esse grupamento M, ele é muito importante para você pegar o hidrogênio daquelas moléculas lá que transferem energia. Elas não transferem energia simplesmente porque elas querem, né? As proteínas, elas têm mais afinidade, tiram aquele hidrogênio dali, entendeu? Então, ele sai fora e é capturado. Então, a gente vai falar do tal do ciclo de Krebs. Vocês já escutaram falar nesse ciclo de Krebs? Ah, meu Deus, o ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs é muito difícil, são muitas reações, é muito complicado. Ou vocês vão encontrar nos livros ou em vídeos na internet com outras videoaulas, já são 18h50, né? Do ciclo do ácido cítrico. Então, por que esse ciclo do ácido cítrico? Porque os subprodutos desse ciclo formam ácidos, e o primeiro é o ácido cítrico, tá? Então, o ciclo de Krebs vai acontecer na matriz mitocondrial. Eu vou falar um pouquinho mais rápido, senão não vou conseguir terminar de dar essa matéria para vocês, tá? Esse ciclo, esse acetil-CoA que foi transformado através do piruvato, ele entra dentro desse ciclo. E agora vai acontecer uma porção de transformação em relação ao número de carbonos que essa molécula tem. Então, ela começa com 2 carbonos e vai ser transformada em 6 carbonos, e depois 6 carbonos, e aí há uma transformação de NAD para NADH. E depois liberação de CO2 de novo. E ela vira 5 carbonos. E libera NADH de novo. E libera CO2. E diminui para 4 carbonos. Esse succinato, ele pode continuar no ciclo ou sair para ser usado em outro lugar que eu já vou mostrar.
e diminui 4 carbonos, continua com 4 carbonos e doa um FADH2, né? Reduz um FAD. Vai para 4 carbonos e faz fumarato. Depois do fumarato, ele aí ele continua com 4 carbonos. E aí ele solta um NADH. Preciso decorar todo esse ciclo? Não precisa decorar todo esse ciclo. Basta que você saiba que esse ciclo de Krebs, ele é um ciclo que trabalha com a redução de moléculas através de enzimas, fazendo toda uma transformação através de cadeias de carbono, e o subproduto desse ciclo, né, o cara que sai daqui, é o ácido oxalacético, e aí ele entra no ciclo de novo. Por isso que é um ciclo, porque o último produto entra de volta na reação. E aí isso fica um ciclo. Então você precisa saber que esse ciclo, ele acontece porque a última molécula dele entra de novo no ciclo, e o saldo final, você precisa ter uma noção do que é o saldo final, tá? Então não precisa decorar todos esses nomes, basta você saber. Piruvato vira cêutico-A, entra no ciclo de Krebs, vai sofrer uma transformação no ciclo e vai me liberar 6 NAD, 2 FADH e 2 ATPs, e vai me liberar mais CO2, 2 moléculas de CO2. Depois disso tudo, eu gerei muita molécula que tem energia, né? Eu gerei vários intermediários que carregam H+, certo? Eu gerei 6 NADH e gerei 2 FADH e ainda gerei 2 ATPs, tá? Então, depois que eu gero tudo isso, então eu botei aqui, eu tenho o primeiro ciclo, né? Aqui a gente está falando de glicose, mas essas vias também podem ser trabalhadas através de ácidos graxos ou aminoácidos. Também dá para fazer acético-A através daí, mas são outros ciclos, nós não vamos entrar em detalhes. Vamos começar com a glicose. E aí vira acético-A, o acético-A entra no ciclo de Krebs, e aí aqui acético-A oxidação. Eu faço um monte de NADH, um monte de FADH, isso tudo na matriz da mitocôndria. E aí o que eu faço com isso tudo agora? Para que eu vou usar isso? A gente vai usar isso num processo que a gente vai chamar de fosforilação oxidativa. A gente vai ter ali uma cadeia de elétrons que vai fazer um jogo. Por que um jogo? Eu vou mostrar para vocês porque é um jogo, que é o terceiro estágio. Ele vai ser uma transferência de elétrons, que é aqui a fosforilação oxidativa. Então, que a gente chama de respiração. A gente vai fabricar com esse jogo dessas moléculas, pegar essas moléculas que estão cheias de H+, e esses H+, vão ser tirados dessas moléculas e vão ser jogados para aquele espaço da mitocôndria, da outra membrana, para protonar, que a gente chama de protonar, é aumentar o número de prótons. Vou protonar o gradiente. Aí vocês lembram que eu falei para vocês que tem coisas que funcionam com gradiente de concentração? Isso também quer dizer que funcionam com gradiente de concentração de sódio, gradiente de concentração de cálcio, gradiente de concentração de H+. Então, essa fosforilação é essa loucura aqui que está na tela, e aí eu vou tentar explicar para vocês o seguinte. Todas essas proteínas aqui inseridas, ó, o ciclo de Krebs aconteceu aqui, vai gerar uma porrada de NADH, tá? E essas proteínas que são inseridas, elas conseguem capturar o H+, que está que você gerou nessas reações do ciclo de Krebs, e vai jogar esses H+, para protonar esse espaço intermembrana aqui, tá? Então, aqui isso aqui é a crista, tá? A membrana interna é a crista. Esse espaço cheio de H+, para que eu vou encher esse espaço de H+? Para que serve isso, Carla? Existe uma proteína que funciona com gradiente de concentração de prótons de H+. E o nome dela, você precisa anotar. O nome dela é ATP sintase. A ATP sintase, ela funciona da seguinte forma, eu não sei se... esse vídeo vai passar, tá vendo? Ó, não foi doideira, ó. Fiquem ligadas no vídeo. 2 elétrons são passados, olha, que é o primeiro complexo,
vai soltar lá, junta transferências, tempo de bombeamento dos íons de hidrogênio. Esses elétrons são transferidos. Aí vai ter a participação de outro complexo, que é o citocromo, que tem lá a molécula M. O citocromo C, ele aceita esse elétron e transfere para outro complexo. Aí, ó, citocromo oxidase. Nesse momento aí, sai uma moléculazinha de água do final ali. E, ó, o gradiente de íons de hidrogênio vai alimentar a ATP sintase. Tá vendo? É como se fosse uma bomba. Poxa, Carla, mas é exatamente assim? Cara, é exatamente assim. A molécula funciona que nem uma bomba. Então, os íons de H+, fazem o eixo dessa proteína girar de uma forma como se fosse uma bomba, uma hélice, e isso vai transformar ADP em ATP. Então, fundir um fosfato, por que você precisa de uma bomba para ligar um fosfato nesse ADP? Porque precisa ser de uma forma energética essa ligação. Essa ligação precisa de energia para acontecer. E essa proteína faz isso usando os íons de H+. Ela consegue fazer a junção desse grupamento fosfato ali e transformar o ADP, que era um difosfato, num trifosfato. Então, você está fazendo moléculas de ATP no final. Você está usando os prótons, o gradiente de prótons que você gerou, para fazer esse gradiente acontecer e fazer uma proteína funcionar. É ela que faz tudo, sabe? Tudo termina lá na ATP sintase. Ela gira e faz o ADP virar ATP, tá? Então, a graça toda da coisa é essa, tipo, não tem mistério, não tem bicho de 7 cabeças. Você trabalha com gradiente de concentração. Pô, então eu como pãozinho para virar íon de hidrogênio? Você come pãozinho para virar íon de hidrogênio no final. É isso, tipo, você reduz toda a sua comida gostosa a íons de hidrogênio. E aí, depois, eu botei esse videozinho no PDF, não vai ter mais na aula, eu acho que você consegue, ele está na internet, eu botei vários links. Então, nesse slide aqui, você tem um pouco mais detalhado, então é sempre bom quando eu colocar essas imagens, você olhar tudo que está escrito para tentar identificar, tá? Aqui, essa bomba que eu falei, que é a ATP sintase, ela tá ao contrário, tá? Você tá vendo que essa parte da hélice é virada para a parte de dentro, tá? E aqui é onde entra o H+, que é esse espaço de fora. É de fora, né? O intermembranar. Já tá aqui, intermembrana. Então, acontece toda essa coisa dos complexos, vai protonando H+, para fazer isso aqui girar. Tá? Fazer uma força motriz. Aqui está o nome dos complexos. Não precisa saber os nomes dos complexos, basta que vocês saibam que tem complexo 1, 2, 3 e 4, ATP sintase depois. É isso que vocês precisam saber sobre isso. E o gradiente eletroquímico, como eu disse, de prótons, ele é gerado durante o transporte de elétrons, é usado na síntese de ATP, através do complexo ATP sintase, através desse complexo proteico. E se eu bloquear essa cadeia fosforilativa? Se eu tiver uma droga que bloqueia aquele complexo que bombeia hidrogênio, os íons de H+, para lá, se eu tiver uma droga que bloqueia a ATP sintase, o que acontece com o ser humano quando eu bloqueio a mitocôndria dele? Não só uma, mas várias mitocôndrias, né? Se eu bloquear várias mitocôndrias, o que acontece com esse ser humano? Vou te falar, esse ser humano morre, tá?
esse ser humano morre. Então, eu botei aqui para vocês, ó, pode cair, tá? Questões que falem de cianeto. Eu vou falar aqui para vocês. Caiu no Enem de 2019 uma questão que está no outro slide, eu já vou falar para vocês, sobre um bloqueador de cadeia fosforilativa. Então, qual é o nome dessa coisa que eu acabei de mostrar para vocês? Cadeia fosforilativa. É a cadeia formada pelos complexos que terminam na ATP sintase. Então, o cianeto, ele causa intoxicação porque ele torna inerte o citocromo C oxidase. Aquele citocromo C que pega vários íons de hidrogênio e sai uma moléculazinha de água e ele protona o resto para intermembrana, se ele for bloqueado, morreu, tá? Então, quanto disso eu preciso para matar um ser humano? Isso daqui, ó, isso aqui é uma moeda, dose mortal de cianureto de potássio. Esse pouquinho aqui é capaz de matar um ser humano. Então, isso é um composto que ele é altamente controlável, é controlado a venda dele, mas a gente tem outras coisas, outras substâncias que podem bloquear as cadeias, tá? Então, aqui eu botei uma lista, tá? Barbituratos é um anestésico, isso daqui está presente no inseticida, isso daqui são 2 antibióticos que são tirados de fungo, antimicina A, dimercaprol, o cianeto, como eu falei. E outra coisa, vocês já ouviram falar que uma pessoa estacionou o carro dentro da garagem e faleceu sentada com o carro ligado? Por que que isso aconteceu? Porque o monóxido de carbono, ele faz uma ligação irreversível no complexo 4, tá? E isso mata a pessoa, porque ele bloqueia silenciosamente a cadeia fosforilativa. E esse monóxido de carbono, ele tem uma ligação irreversível. Então, a pessoa morre sem sentir, tá? É indolor. Os soldados na Segunda Guerra, eles cometiam suicídio quando eram pegos, né? Para não sofrerem tortura, né? E acabarem contando alguma coisa, eles carregavam uma cápsula com cianeto. Eles mordiam e no dente, né, dentro do dente falso, eles vinham a falecer sem ser torturados. E aí eu botei aqui esse texto que vale a pena ler, porque ele fala de uma substância que caiu no Enem de 2019, e você nem espera que caia alguma coisa assim, né? Então, não necessariamente que você precisa saber o formato da molécula, a questão não caiu assim. Essa questão está lá para vocês fazerem nos exercícios, tá? Vocês vão ver esse nome aqui, 2,4-dinitrofenol de cumarol, tá? Ele foi usado nos anos 30 como um fármaco para tratamento de obesidade. Mas ele é super perigoso, então ele foi proibido, tá bom? E outro composto, esse daqui é encontrado em agrotóxicos, tá? Por que o agrotóxico faz tanto mal? Porque tem alguns agrotóxicos que têm bloqueadores da cadeia fosforilativa, tá bem? E então você também pode ter esses que a gente chama, vai ter lá na questão, vocês vão ler desacopladores. O que é desacoplar? É você desmontar. Desacoplei alguma coisa, eu desmontei. Então, quando você bloqueia a ATP sintase, que é aquela que tem que girar para fazer o ADP virar ATP, se você bloqueia aquilo ali, filha, acabou. Acabou aí. Então, a gente chama de desacoplador da cadeia fosforilativa, um composto que faz esse tipo de coisa, tá? Então, assim existe um fluxo de elétrons ao longo do processo na respiração celular. O NAD e o FAD são intermediários que interligam os processos como a glicólise, formação de acetil-CoA com a cadeia respiratória, sendo receptores intermediários de elétron e, por fim, são recebidos pelo oxigênio, que é o receptor final da nossa querida e maravilhosa respiração aeróbica. Então, isso daqui é um resumão, tá? Então, isso tudo vai acontecendo, tudo isso eu falei na aula, vocês vão ter essa aula para assistir depois, e você vai ter lá o ácido pirúvico, vai virar acetil-CoA, esses NADs que foram feitos na glicólise, o ATP,
o ácido pirúvico que liberou NADH, todas essas moléculas que são intermediárias de próton, elas vão ser reutilizadas, tá? Nada se joga fora na célula, tá? Tudo se transforma e se reutiliza em algum lugar. Nada vai para o beleléu, nada é descartado. Tudo é molécula ouro, essencial, e vai ali, vai terminando, 2 ATPs, e aí tem o saldo final. Terminou a respiração toda, quanto eu tenho de saldo final? 38 ATPs. Preciso decorar essa informação? Essa você precisa, porque isso pode cair direto numa resposta ou ser uma resposta para você marcar. Então, pode decorar essa resposta. Quantos ATPs eu tenho no final da respiração aeróbica, usando oxigênio? 38 ATPs. Pronto, respondido. Tá? Mas é preciso que você entenda como esse processo acontece, porque às vezes a gente não sabe exatamente o nome de alguma coisa. Às vezes a gente não lembra o nome da molécula, mas quando você lê a questão e você interpreta a questão, quando você lê ela com calma, você fala assim, peraí, se acalma e lê com calma. E tenta lembrar do processo que precisa para acontecer todas essas fases. Para lembrar isso, você não precisa dos nomes. Basta lembrar que você precisa que a glicose vire uma coisa, essa coisa vai entrar na mitocôndria, essa coisa que entrou na mitocôndria, ela vai sofrer uma transformação para ser usada num ciclo. Esse ciclo vai gerar várias moléculas energéticas que vão ser usadas para protonar a membrana. Esses prótons que estão lá na membrana vão fazer com que uma proteína fabrique ATP. Eu falei toda essa explicação e não disse um nome de nada. Então, assim, se você entender como esse processo acontece, você consegue responder qualquer pergunta que caia para você, porque você lembra como a energia é gerada no final, como a gente fabrica ATP. Então, eu fiz um resumo, tá, de saldos, né, para vocês consultarem: glicólise, formação da acetil-CoA, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, e no final você tem tudo isso aqui, tá bom? E aí deixei aqui no final um slide com os links que eu queria muito que vocês assistissem. E aí vocês estão atrasados para outra aula, né? Eu vou encerrar o seguinte, essa mitocôndria em 3 atos, eu vou propor uma atividade para vocês. Vocês vão fazer um desenho para mim que represente cada ato, tá bom? E depois a gente vai votar. Eu não vou dizer quem fez os desenhos, eu vou postar esses desenhos na sala, e a gente vai votar quais desenhos tem. Eu acho que eu vou fazer essa votação entre os professores. Eu vou fazer eles trabalharem e assistirem também. Quais desenhos representam melhor esses atos, e a gente vai dar nota e vai fazer um concurso. Quem ganhar, vai ganhar um prêmio surpresa. Então, quem submeter esses desenhos que representam o ato 1, o ato 2 e o ato 3, é um desenho para cada ato, tá? Pode ser o desenho que quiser, não precisa ser um desenho científico. É um desenho artístico, tá? Um desenho que não precisa ser certinho, com setinha, escrito molécula, nada disso. Eu só quero que vocês usem isso, assistam um vídeo, interpretem aquilo e usem um momento para relaxar e fazer um desenho. E aí, quem vencer vai ganhar um prêmio surpresa, tá? Uma coisa bem legal que eu não posso dizer porque é surpresa. Então é isso. Acabou a aula. Eu vou parar a gravação. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me mandar mensagem, para me mandar e-mail, para me mandar pergunta, para me mandar mensagem no WhatsApp, para me mandar telegrama, o que quiser, tá bem?